Olá, meu nome é Matheus Reis e serei o apresentador deste webinar. Um pouco aí do meu background. Sou técnico em eletrônica por formação e trabalhei como designer de PCI por 3 anos. Experiência essa que me trouxe a SKA, onde hoje eu me envolvo em atividades relacionadas ao áudio, como treinamentos, demonstrações, consultorias e geração de conteúdo. Em nome de toda a equipe SKA, sejam todos bem-vindos. Como únicos representantes da áudio no Brasil, preparamos esse evento para trazer aos nossos clientes, e a quem possa interessar, as novidades do novo Altium 18, que deve ser lançado nos próximos dias. A Altium tem feito um trabalho incrível nessa versão, e embora muito próxima da versão de lançamento, gostaria de deixar claro que ainda estamos em beta. Vamos à agenda então. Durante esse webinar, vamos mostrar 4 das principais novidades do novo Altium 18. A nova interface gráfica, que agora está com o tema Dark Gray, o salto em performance, consequência da capacidade de utilização dos vários núcleos da CPU para processos como compilação, Polygon Pour, troca do ambiente 2D para o 3D, DRC e outros. Vamos ver também o suporte a projetos multiboard, que permite organizar todas as PCBs de um mesmo produto em um único projeto. E também uma novidade no Active Routing, que agora também faz Net Tuning de forma automática. Ao final falaremos brevemente sobre a estrutura que a SK oferece aos seus clientes. Sintam-se livres para fazer perguntas, nós teremos uma equipe respondendo via chat durante todo o webinar. Vamos ao Altium então, ver a nova interface. Seguindo as tendências na indústria de software, a primeira característica que salta aos olhos quando abrimos o Altium 18 é o novo tema Dark Gray. O novo visual deixou o Altium muito mais moderno e elegante, mas além disso, para quem trabalha por longas horas olhando para uma tela, a nova interface é um alívio, diminuindo a fadiga depois de longas horas de trabalho. Mas a mudança vai além do novo visual. Se procurarmos pelo menu DXP no canto superior esquerdo, vamos perceber que ele já não existe. O acesso às preferências, License Management, Extension e Updates foram organizados em 2 botões no canto superior direito, uma engrenagem e uma silhueta. Foi adicionado também um ícone de sino, onde aparecerão algumas notificações do sistema, como novos updates. As toolbars, tradicionalmente visíveis nas versões anteriores, saem para dar lugar à nova Active Bar. Contidas nela estão as ferramentas mais utilizadas em cada editor, permanecendo então a característica de sensibilidade ao contexto. No editor de esquemático teremos então as ferramentas mais utilizadas para captura de esquemático e no editor de PCB as ferramentas mais utilizadas durante o layout. Outra mudança importante na nova interface foi a consolidação do painel Inspector e das janelas de propriedades de objetos em um novo painel chamado Properties. No Altium 18, então, quando acessarmos as propriedades de um objeto, seja com um duplo clique ou utilizando a tecla Tab durante um roteamento, por exemplo, tais propriedades serão mostradas neste novo painel chamado Properties. Vou dar um duplo clique aqui nessa parte e eu vou ter aí então o surgimento do meu painel Properties, onde vão estar aí contidas as propriedades dessa minha parte. Se eu iniciar um roteamento, vou passar para o ambiente de PCB. Se eu iniciar um roteamento e pressionar a tecla Tab, ele vai parar, o Altium vai parar o que eu estou fazendo e vai me trazer aí então o painel Properties, onde eu vou poder editar as propriedades aí como a largura da minha trilha. Vou passar aqui para 80 mil e vou apertar Enter. Vamos voltar aí para o editor de esquemático. Quando tivermos mais de um objeto selecionado, assim como era comum no painel Inspector, nós vamos poder visualizar no painel Properties as propriedades comuns da seleção, dos objetos selecionados, podendo também utilizar aí o novo filtro de seleção para definir o que desejamos selecionar, certo? Então aqui a gente tem o novo filtro de seleção. Eu estou aqui com apenas componentes habilitados. Se eu fizer qualquer seleção aqui, apenas os componentes vão ser selecionados. Quando não tivermos nada selecionado, as propriedades do documento em foco é que aparecerão no painel Properties. Essas propriedades eram tradicionalmente acessadas através do menu Design
em Document Options no editor de esquemático e em Board Options no de PCB. Tá? Então aqui, como eu não tenho nada selecionado, a gente pode ver aí no painel Properties as propriedades que costumavam aparecer em Document Options. E se passarmos aí para o editor de PCB, a gente vai poder visualizar as propriedades que apareciam aí em Board Options. Pode parecer um pouco estranho em primeiro momento, mas ter todas essas informações em um único painel torna a interface bem mais intuitiva. Outra ferramenta que pode ser muito útil na transição para a nova interface e, obviamente, também para novos usuários é a barra de pesquisa no canto superior direito. Através dela, podemos fazer buscas globais no sistema. Se entrarmos aqui, por exemplo, com a palavra track, além dos comandos, temos acesso também às configurações relacionadas a esse tipo de objeto, certo? Então aqui na primeira lista a gente tem os comandos e logo em seguida aqui duas configurações, duas preferências relacionadas aí a tracks. Para quem está iniciando aí com o software e não sabe muito bem onde achar o que, isso pode ser muito útil. Assim como usuários aí que estão passando da versão 17 para 18 e também estão aí um pouco perdidos para encontrar algumas ferramentas. O Alt tem se preocupado aí, então nessa nova versão em retirar diversas janelas e utilizar muito mais aí painéis, assim como facilitar aí a busca, implementando aí diversas barras de pesquisa espalhadas pela interface. De forma geral, essas são as principais novidades da nova interface. Houveram muitas outras mudanças, principalmente com o intuito de deixar a interface mais limpa. Muitas opções redundantes, painéis e ferramentas que não eram utilizados foram removidos ou agrupados em outros painéis. Para mais detalhes sobre o que mudou, segue aí via chat o link para a documentação referente à nova interface. Para quem for assistir aí depois pelo nosso canal do YouTube, esse link vai estar na descrição. Vamos falar aí um pouquinho então de performance. A partir da versão 18, o Altium passa a ter a arquitetura 64 bits e multithreaded. Como consequência, temos mais estabilidade, mais memória disponível e melhor uso do processador, aumentando aí muito a velocidade de algumas tarefas como o DRC. Tivemos acesso a alguns benchmarks realizados pela Altium e os números são surpreendentes. A tabela original ela é bem mais extensa, mas para os fins dessa apresentação, recortamos alguns números que chamaram mais a atenção. Vejam que a troca do ambiente 3D para o 2D chega a ser 15 vezes mais rápido na nova versão. Ainda assim, talvez por serem tarefas de poucos segundos, não são tão impactantes como os dois últimos itens, e especialmente os tempos de DRC. A gente pode ver aí que o DRC na nova versão chega a ser 10 vezes mais rápido que na versão 17. O DRC é uma tarefa que pode ser necessário rodar diversas vezes ao longo de um projeto. E quando se tem um projeto complexo, como utilizado nesse benchmarking, horas podem ser eliminadas do tempo total de desenvolvimento, simplesmente realizando aí um update para a nova versão do Altium. Aqui à esquerda a gente tem os dados da PCB de teste e os dados também do computador utilizado nesse benchmarking. Bom, isso tudo é muito bonito no papel, mas na prática? Nós sabemos que a relação não é linear e que não temos aí como reproduzir as mesmas condições dos benchmarks realizados pela Altium US, até porque nem mesmo a versão utilizada é a mesma. Mas gostaríamos de mostrar os nossos próprios números e acredito que essa seja uma oportunidade ideal para fazermos isso. O projeto que usaremos é um projeto open source distribuído aí pela Fedevel Academy, um projeto chamado OpenRex. Então aqui à esquerda a gente tem aí as informações da PCB, assim como as informações aí do meu computador. Nós vamos rodar um DRC na versão 17 e em seguida na versão 18. Então eu já tenho carregado aqui o meu projeto OpenRex na versão 17 e também tenho ele aqui na versão 18. Enquanto a gente faz isso, a gente vai monitorar aí também o uso da minha CPU. A CPU deve ser utilizada aí de forma muito mais eficiente pelo Altium 18. Vamos lá então e rodar o DRC na versão 17. Vejam aqui
que a utilização da CPU durante o DRC na versão 17 é parcial, né? Eu estou chegando aqui no máximo a 74% de utilização da CPU. Isso tudo porque as tarefas são executadas em sequência pelo software, o que leva aí a uma situação onde o próprio CAD limita a performance e não o hardware. No Altium 18, a gente tem tarefas sendo executadas paralelamente, o que vai nos levar aí a um uso muito mais eficiente da CPU. A gente está utilizando aí o DRC porque a gente tem presente aí no DRC o tempo decorrido no report. Então a gente consegue ver de forma clara aí, tá aí, 53 segundos. Vamos rodar e ver o que acontece com o tempo e o processamento durante o DRC no Altium 18. A gente vai reparar que a utilização da CPU vai ser de 100%. Como eu disse antes, isso vai acontecer aí em função de várias tarefas sendo executadas paralelamente. E eu vou ter aí um tempo de DRC bem inferior. Tá? Então eu tive aí um DRC 4 vezes, próximo de 4 vezes mais rápido no Altium 18. Esses resultados são incríveis e a gente tem certeza aí que a Altium vai continuar trabalhando para melhorar ainda mais esses números. Lembrando mais uma vez, ainda estamos em beta e aguardando ansiosamente aí pela final release. Enquanto isso, vamos aí para a próxima novidade da versão 18. Vamos apenas restaurar aqui o nosso painel Project. E vamos olhar aí, então a próxima novidade. A possibilidade de termos as várias placas dos nossos produtos representadas em um mesmo projeto era algo inexistente até essa versão do Altium. Para tornar isso possível, a Altium introduziu 3 novos tipos de arquivos ao sistema. Vamos lá no Altium. A gente pode ver aqui, tá? O primeiro deles foi esse arquivo de esquemático multiboard, certo? Aqui eu tenho representado aí um bloco, que é a minha mini PC motherboard, onde estão aí conectados 3 outros módulos, um módulo Wi-Fi e 2 módulos SODIMM, certo? Esses 2 módulos são na verdade uma única placa que apenas foi duplicada aí. O segundo novo arquivo, tá, é aí um projeto Assembly Multiboard, tá, onde eu vou ter aí a representação 3D do meu produto. Tá, já com as minhas placas aí conectadas, então aí os meus módulos SODIMM, certo? Meu módulo Wi-Fi aqui, e essa é a minha mini PC motherboard. E aqui eu ainda tenho também a base do meu gabinete. Esse projeto é um projeto que foi fornecido aí pela Altium US e tem sido utilizado aí nos seus próprios webinars. E por último, aí um novo arquivo, então, é o arquivo de projeto multiboard. Para fazer uma demonstração de como funciona, de como é organizado, como podemos criar aí um projeto multiboard, a gente vai utilizar um projeto que foi desenvolvido aqui mesmo, dentro da SKA. Eu tenho aqui uma pasta chamada Demo. Tá? Dentro dessa pasta, eu tenho alguns modelos 3D, alguns modelos STEP, que são aí a tampa e a base do meu gabinete e o painel do meu gabinete. E tenho também 2 projetos. Esse projeto chamado COM508 e um projeto aí chamado Adaptador USB Serial. Então, para criarmos aí um projeto multiboard, o primeiro passo é irmos lá em File, New, Project, Multiboard Design Project. Então criei aí o meu Multiboard Design Project. Vou salvá-lo. Vou salvar ele lá dentro da minha pasta Demo. Vou nomeá-lo aí também como Demo. Bacana. Agora eu vou adicionar aí os meus 2 projetos
já existentes, add existing to project. Vou adicionar aí, então o meu COM 508 e também o meu adaptador USB serial. Para fechar aí a estrutura do meu projeto multiboard, eu vou adicionar dois novos arquivos aí, então, o meu multiboard schematic e o meu multiboard assembly. Vou salvar aí esses novos arquivos também lá dentro da minha pasta demo e também aí com o nome demo. Ele já vai pedir para eu salvar também o meu assembly doc, vou chamar como demo. Ótimo. Então está pronta aí a minha estrutura de projeto. Eu tenho um arquivo de projeto multiboard, onde vão estar aí contidos os meus projetos que o Altium vai chamar aí de Child Projects, e os meus dois arquivos aí, o meu esquemático multiboard e o meu assembly multiboard. A partir daqui, eu preciso informar aí para o Altium como esses dois projetos, esses Child Projects, vão se conectar. A forma como eu vou conectar aí o meu adaptador ao meu COM 508 vai ser através de conectores. Então eu sei que o meu CN2 vai conectar com o meu CN1. Então, para mim dizer aí para o Altium que esses caras são pontos de conexão, eu vou dar um duplo clique aí, abrir o meu painel Properties. Tá? Eu vou lá em Parâmetros, nessa aba aqui, Parâmetros, e vou adicionar um novo parâmetro. Esse novo parâmetro vai se chamar System e o seu valor vai ser Connector. Da mesma forma, o meu CN2, vocês vejam aí que o meu CN2 já tem uma série de parâmetros atribuídos a ele, mas eu vou criar um novo parâmetro, que também vai se chamar System, e o seu valor também vai ser Connector. Feito isso, eu já posso aí ir lá no meu esquemático multiboard e adicionar a representação, ou seja, os blocos, os módulos que vão representar aí o meu COM 508 e o meu adaptador USB serial. Posso utilizar aqui essa ferramenta que está na minha Active Bar, ou ainda vir aqui em Place Module, certo? Então vou adicionar aqui um bloco para representar o meu COM 508 e um bloco para representar o meu adaptador USB serial. Vou dar um duplo clique e vou ter aí então no meu painel Properties as propriedades desse módulo, certo? Então aqui a primeira delas é o Designator, que eu vou colocar aí COM 508. O título eu vou dar um hide, tá? Na nova interface do Altium ele utiliza esses botões com um cadeado aberto e fechado e uns olhinhos aí para configurar aí um hide, um locket e um unlocked. Vou dar um hide aqui então no meu título, vou deixar apenas o COM 508, posicionar aqui no centro. Além disso, tá, eu preciso aí indicar para o Altium a fonte de informações. Onde é que está esse projeto? Qual é o projeto que esse bloco vai representar? E a maneira como eu vou fazer isso é indo lá e definindo aí o meu projeto COM 508 como projeto source. Ele já vai entender aí que a placa que ele vai utilizar no meu assembly multiboard vai ser o COM 508 PCB dock. Vou fazer a mesma coisa aqui com o meu bloco adaptador, vou nomeá-lo Adapt. Vou dar um hide aqui também no título. E vou definir então a fonte como adaptador USB serial project. Vai entender aí também que o meu adaptador serial PCB dock é a placa que vai ser utilizada no assembly multiboard. Se eu tivesse duas placas adicionadas aqui no meu projeto, eu poderia vir aqui e selecionar a placa que eu gostaria de utilizar no meu assembly multiboard.
Feito isso, eu consigo aí importar então as informações dos conectores e consigo trazer aí eles para essa minha representação. Eles vão entrar aqui como entries. A forma como eu faço isso é vindo aqui em Design, Import from Child Projects. O Altium vai gerar uma echo, né, uma Engineering Change Order, onde ele vai estar aí adicionando duas entries aos meus módulos. Então aqui adiciono as duas entries, que vão representar o meu CN2 e o meu CN1. E aqui, então, a única coisa que me resta fazer é conectá-los. Eu tenho 4 opções aqui de conexão: Wire, Direct Connections, Cable e Harness. Como são 2 conectores que vão se conectar aí diretamente, eu vou utilizar essa segunda opção aqui. E aqui eu simplesmente interligo as minhas duas entries. Então tá aí a representação do meu esquemático multiboard. E se nós formos aí agora para o nosso assembly multiboard, também lá utilizando Design Import Changes from Project Multiboard, a gente vai trazer aí para esse ambiente as placas dos projetos que estão aí linkados com o projeto multiboard, certo? Então fazer um Import Changes from Project, ele vai adicionar aí então o módulo adaptador e o módulo com 508, tá? Já me indicando aí de qual projeto que ele está tirando essas placas. Vou dar um Execute Changes. E estão aí os meus 2 projetos, as minhas 2 placas. Elas são atiradas aí, digamos assim, nesse ambiente de forma aleatória, segundo informações aí de alguns webinars que a gente participou da própria Altium. A ideia é que o Altium consiga entender no futuro as conexões e já trazer as placas conectadas, tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai utilizar algumas ferramentas aí de alinhamento para fazer essas conexões, tá? A gente pode ver que esse ambiente 3D é um pouco diferente do nosso ambiente 3D tradicional. A gente não tem mais aquela orbe, tá? Não, pelo menos aqui no projeto Assembly Multiboard. E no lugar da orbe entrou isso que eles chamam aí de Gizmo. Tá? Então eu vou pegar e vou utilizar o meu Gizmo para fazer algumas rotações. Tá? E eu tenho basicamente aí 2 opções de alinhamento: Align Plane to Plane e tem a opção Align Axis to Axis. Nesse caso aqui eu vou alinhar o eixo do meu conector no meu COM 508 com o eixo do meu conector macho no adaptador USB serial. E em seguida eu vou alinhar aí as faces. Align Plane to Plane. Vou alinhar então essa face aqui com essa face aqui. E as 2 placas vão se encaixar. Para interagir aí nesse ambiente, a gente vai ter um painel chamado Multiboard Assembly. Tá? Então a gente tem aqui então no nosso painel Multiboard Assembly, ele está aí nos indicando as 2 placas que já estão presentes, e eu consigo aí adicionar modelos steps, outras placas, outros projetos Assembly Multiboard. Tá? Nesse caso aqui eu vou adicionar aí o meu gabinete. Primeiro aí a minha base. Vou utilizar aí o Gizmo para fazer a manipulação desse cara. E num segundo momento vou utilizar aí, então as ferramentas de alinhamento. Então vou alinhar aí os eixos. Vou alinhar esse eixo aqui desse furo com esse eixo aqui. Reparem que o eixo aí do objeto que eu seleciono primeiro, ele fica estático, e o segundo é o que se move. Então aí, uma vez que eles estão alinhados os eixos, eu vou alinhar então as faces. Vou alinhar essa face com essa face. E vou ter então a minha placa posicionada na base do gabinete. Vamos adicionar então mais
o meu painel. Para me posicionar aí o meu painel, eu vou utilizar apenas o alinhamento de face com face. Então primeiro eu vou alinhar essa face com essa face com essa face, e aí por fim então essa face com essa face. Tá aí o meu painel alinhado, certo? Só nos falta aí, só nos resta então adicionar a tampa. E da mesma forma, aí, utilizando as mesmas ferramentas, eu vou conseguir alinhar a minha tampa. Então eu vou fazer o seguinte, vou usar aí a ferramenta de alinhar eixo com eixo. Vou alinhar então vamos alinhar aí agora as faces. Essa face aqui com essa face aqui. O meu projeto, o meu produto, na sua forma final, sem eu ter precisado aí apelar para um CAD mecânico, como o SolidWorks, por exemplo. Então o próprio projetista aí vai conseguir ter uma visualização final aí do seu produto. Eu consigo aqui ainda fazer uma análise visual de colisões, vindo aqui em View, Toggle Selection View. Ele me traz aí esses eixos, onde eu consigo fazer um recorte aí nos meus modelos 3D, para tentar pegar aí colisões. Uma vez que eu tenho aí o meu gabinete fechado, eu não tenho como analisar aí nenhum tipo de colisão, aparentemente por fora. E está tudo correto, né? Mas se eu for olhar aí no detalhe, utilizando essa ferramenta de corte, eu vou ver que aqui nesse canto eu tenho uma colisão. Tá? Eu tenho aí o meu USB colidindo com a tampa do meu gabinete. Tá? Então eu vou desabilitar aí essa visão de corte, vou dar um hide na minha tampa e vou dar uma olhada aqui o que está acontecendo com o meu adaptador USB serial. E realmente ele está um pouco para fora aí e a tampa não vai, na prática, não vai conseguir ser encaixada aí na base. Vou dar uma olhada aqui no meu projeto, adaptador USB serial. Tá? Onde eu tenho aí realmente então o meu USB, o meu conector USB serial um pouco para fora da placa. Vamos voltar lá no Assembly Multiboard e eu vou editar esse cara. Aí eu consigo editar por aqui mesmo. Vou dar um clique aqui nessa placa e vou dar um Edit Select Part. Tá? Então, nesse ambiente aqui, eu vou conseguir mover o meu conector para dentro. Vou deixar ele aí tangente à borda da minha placa, onde eu já vou conseguir então fechar o meu gabinete. E vou dar um Finish Part Editing. Quando eu faço isso, vai aparecer essa mensagem aqui, perguntando se eu quero fazer um override lá no minha PCB Dock. Eu vou dar um OK. E a gente vai poder ver aí que lá no meu adaptador USB serial PCB Dock, ele vai ter sido alterado. Então aqui, obviamente, vão ter que ser feitas aí as edições pertinentes, mas não parece ser nada aqui impossível. Outra coisa que é possível fazer aqui também, tá? Estou aqui no meu esquemático multiboard e vou fazer aqui um cross probe. Vou pegar esse cara e selecioná-lo, vou aqui em Design, dei um clique aqui com o botão direito, tá pessoal? Fui em Design e vou lá na opção Cross Probe to Schematic. Ele vai me levar lá para o esquemático do meu adaptador USB serial. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um swap.
pegar o meu TXD e vou fazer um swap com o meu RxD. Voltando lá para o meu esquemático multiboard, eu vou fazer um Design Import from Child Projects, tá? Onde o Altium vai trazer aquelas informações do swap, tá aí o CN1.4 passa a ser o CN1.3, tá? Vou dar um Execute Changes e vou fechar. Se eu for aqui em Design, eu tenho aí uma opção chamada Connection Manager, onde eu vou conseguir visualizar o que eu acabei de fazer. Então vou selecionar aqui o RX e eu vou ter então a visualização aí e uma mensagem aqui, ó, Nets connected to pin 4 and pin 3 were swapped. Tá. Nessa interface aqui eu consigo fazer o que? Fazer um swap também lá no meu COM508, né, para acertar esses nets que estão cruzados. Então eu tenho esse botão aqui, Swap Pins, ou eu posso fazer aqui um Revert, né, reverter a mudança que acabou de ser feita. E nesse caso eu vou fazer isso, eu vou dar um Revert, vou confirmar e está tudo certo mais uma vez. Vou dar um Apply Changes e vou levar essa alteração de volta para o esquemático. Vou dar aí então um Update Child Projects, certo? Vai gerar aí uma echo, uma Engineering Change Order, e vai desfazer aí então essa mudança. A forma como ele vai fazer isso é alterando os pinos do conector. Então vou dar um Execute. E se a gente for lá no esquemático, a gente vai ver aí então que os pinos foram alterados. Nos projetos tradicionais a gente consegue configurar lá em Project Options, tá, a forma como o Altium faz o swap. Eu consigo configurá-lo para fazer movendo, adicionando e removendo net labels, né, ou mudando os pinos, tá? Mas essa é uma opção que é possível aí dentro de um projeto tradicional. As opções aí lá dentro de Project Options no projeto de esquemático multiboard ainda são bem limitadas, tá? Então eu tenho aí apenas um Error Reporting e um Parameters. Talvez sejam adicionadas aí novas opções na Final Release, mas por enquanto a gente tem dessa forma. Com relação ao multiboard, acho que era isso que a gente tinha. Vamos dar uma olhada aí, então nas novidades no Active Route. O Active Route foi uma ferramenta que entrou aí no Altium 17. Vamos habilitar aí os painéis Active Route e também o painel PCB. Para quem já utiliza e conhece a ferramenta Active Route, a gente sabe que a gente consegue fazer aí de forma praticamente automática um roteamento, por exemplo, desses nets que eu acabei de selecionar. Tá? Então selecionei aí os nets, vou criar aí uma Route Guide, certo? Um caminho por onde eu gostaria que eles seguissem. E o Altium vai conseguir fazer isso aí de forma automática. Então essa aí já foi uma ferramenta introduzida no Altium 17 e que no Altium 18 foi levada aí a um outro nível. Então tá aí, foi roteado. A mesma coisa eu vou fazer com esses outros nets aqui. Vou só selecionar dois layers diferentes, criar aí uma rota. Como eu estou utilizando layers diferentes, posso utilizar a mesma rota. Vou dar lá um Active Route. E o Altium vai interligar também esses caras aí. É uma ferramenta poderosa, né, que não é um auto-router, certo? Ela está mais aí numa filosofia de roteamento guiado. A gente ainda tem que saber o que a gente está fazendo para conseguir utilizá-la de forma eficaz e que pode ser muito útil aí. Mas o que eu gostaria de mostrar aí para vocês, pessoal, é a nova feature do Active Route. Tá? Aqui a gente tem aí, então 4 classes. Né? Tenho aí a minha classe, né, class 1, 2, 3 e 4. Tá? Eu tenho aí algumas regras de equalização,
de Net Tuning habilitadas para essas Net Classes, onde eu tenho definido que os nets dentro de cada uma dessas classes podem ter até 50 mil de diferença, não mais do que isso. E o que eu vou fazer aqui é fazer com que o Altium faça a ligação desses nets e a equalização de forma autônoma, certo? Então eu vou selecionar aí esses nets, vou vir aqui, vou habilitar todos os layers, a gente tem aí 93 nets, vou habilitar todos os layers, vou alterar aí algumas opções de equalização, vou mudar aqui o espaço mínimo aí para 10 mil, aliás. E vou também habilitar a opção aqui, Tune Selected. Agora só resta aí, então utilizar a função Active Route. Tá, então o Altium vai dar uma pensada aí. Aqui no painel PCB a gente vê que tem nessa coluna aqui, Signal Length, a gente consegue ver que o que tiver em amarelo é o que não atendeu a regra, ou seja, que o Altium não conseguiu rotear dentro da tolerância aí de 50 mil, certo? Claro que ainda não tem nada ligado, ele ainda está com quase todos amarelados. Agora que terminou o roteamento, a gente pode ver aí que na nossa Net Class 4, todos os nets foram roteados dentro da tolerância de 50 mil. Eu tenho aí o meu maior net com 1549 mil e o meu menor net com 1527. Certo? Então um pouco mais aí de 20 mil de diferença. Na minha Net Class 3 eu vou ter aí também todos os nets equalizados. Na minha Net Class 2 eu tenho aí também todos os meus nets equalizados. E na minha Net Class 1 eu vou ter um cara que não foi equalizado aí, não conseguiu ficar dentro dos 50 mil. Se a gente considerar, pessoal, que a gente roteou 93 nets em poucos segundos, já equalizando-os, isso é simplesmente incrível, né? Para quem trabalha com layout sabe que equalizações podem ser chatas, né? Podem ser demoradas, né? Então essa nova ferramenta aí é uma ferramenta muito promissora, né? E acredito que muitos aí vão ficar muito entusiasmados e vai poupar aí muito tempo de layout. Acredito que sobre as novidades do Altium 18 era isso que nós tínhamos para tratar. Vou falar um pouquinho aí sobre a SKA. Sendo a única revenda no Brasil, a SKA conta aí com uma equipe de instrutores certificados, certo? Os nossos treinamentos têm os mesmos conteúdos e materiais dos treinamentos promovidos pela Altium e estão disponíveis nas modalidades presencial e online. A gente aí tem também uma equipe de suporte mais do que preparada, sempre disponível via telefone, e-mail ou acesso remoto. Então aí não hesitem em entrar em contato, tá? A nossa equipe de suporte tem um padrão de excelência ótimo, os números falam aí por si mesmos, tá? Então não hesitem aí em entrar em contato pelo suporte@sk.com.br. Além disso, a gente conta aí com uma equipe de consultores comerciais exclusivos preparados para atender qualquer região do Brasil. Tá? Então quem tiver interesse, fique à vontade de entrar em contato conosco, nós vamos ficar muito felizes em atendê-los. Tá bom, pessoal? Meu nome é Matheus Reis e em nome da Altium e da SKA, eu gostaria de agradecer aí pela participação de todos. Nós vamos disponibilizar a gravação desse webinar no canal da SKA no YouTube. Então, se você assistiu pelo YouTube e gostaria de ver mais conteúdo sobre o Altium no nosso canal, deixe seu comentário. Quais conteúdos você gostaria de assistir? Não esqueça aí também de deixar o seu joinha. Até mais, pessoal.